Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem, questão que envolve conhecimentos de geradores, motores, força eletromotriz, força contra-eletromotriz. É sobre isso que a gente vai tratar em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 120 do Enem 2020, prova digital amarela de Física. Mas antes eu peço que você nos ajude nesse projeto, se inscrevendo no nosso canal e também deixando o seu like, beleza? Então vamos lá. Questão 120, Enem 2020, digital, prova amarela, que diz assim: diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que Epsilon representa a força eletromotriz, Fem, da pilha, e Epsilon' representa a força contra-eletromotriz, F100, do motor. E R e R' são as resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. O que ocorre com a F100 e com a energia fornecida pelas pilhas que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado. Então a gente vê aí o esquema que simboliza essa situação. Temos aqui um gerador, que no caso é a nossa pilha comum, uma chavezinha que vai acionar ali o dispositivo, o brinquedinho, e na saída um motorzinho que vai fazer com que gire o eixo e o brinquedo de alguma forma se movimente, faça qualquer tipo de ação, conforme a especificação lá do brinquedo, beleza? Então, aqui a representação do circuito. O Epsilon é a força contra-eletromotriz, que é a fontezinha que vai gerar a energia necessária ao motor. R, a resistência interna do gerador, da pilha. Temos a chave e o motor, que é composto aqui pela força contra-eletromotriz, o Epsilon', e a resistência interna dele, R'. Tá legal? Então, vamos às alternativas. Então, a alternativa A informa: a força contra-eletromotriz iguala-se com a força eletromotriz e toda a energia fornecida pela pilha fica armazenada no circuito. Não vou entrar no detalhe, somente na questão a gente vai comentar. A força contra-eletromotriz sofre grande aumento, essa é a letra B, grande aumento, e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na forma de calor. Letra C. A força contra-eletromotriz inverte a polaridade e toda a energia fornecida pela pilha é devolvida para ela na forma de energia potencial. Letra D. A força contra-eletromotriz reduz-se a zero e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. E letra E. A força contra-eletromotriz mantém-se constante e toda a energia fornecida pela pilha continua sendo transformada em energia mecânica. Então vamos lá. Novamente, aí temos o esquema, e vamos começar a comentar. Antes de mais nada, é importante deixar claro, essa é um tipo de questão que é muito específica, a nível de Enem, Ou seja, se você tiver o conhecimento básico do que seja um gerador e um motor, para essa questão, basicamente isso é o suficiente. Ter uma noção do que representa o gerador e o motor, ok? E, logicamente, sempre é bom ter algum outro embasamento, tá? Porque é uma questão simples, como eu falei, desde que você tenha algum contato, com definições de motor, gerador, e também força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Aí, com isso, já seria mais do que suficiente para entender e já
resolver essa questão. Então vamos lá. O gerador elétrico começa a funcionar quando se aplica uma quantidade de força para girar o seu rotor interno. Então aqui, né, na verdade temos aqui o motor e o gerador, que é a pilha. Quando se aciona a chave, fechando a chave, logicamente que o circuito vai estar fechado e a fonte, né, vai estar gerando uma corrente que vai estar alimentando o circuito, consequentemente, no caso aqui, o motor, fazendo que o seu eixo ali gire. É basicamente isso que ele está colocando aqui. Então, o gerador elétrico começa a funcionar quando se aplica uma quantidade de força para girar seu rotor interno em determinada frequência, criando um campo magnético. Este dispositivo é constituído por dois polos, um positivo e outro negativo. Então está aqui o gerador, tá? Um positivo e outro negativo, que mantém uma diferença de potencial entre eles, formando a corrente elétrica, como eu falei. Então, quando a chave é fechada, devido a essa diferença de potencial, vai surgir aqui uma corrente elétrica que vai estar alimentando o circuito, ok? Então, e com isso, o próprio gerador, né, ele, com a chave fechada, ele cria, como foi falado, esse campo magnético, certo? Que vai estar, né, digamos assim, atuando aí no circuito, contribuindo aí para que o motor, né, digamos assim, seja alimentado também. Tá? Então, seguindo aqui, a maioria dos motores, agora falar um pouquinho sobre o motor. A maioria dos motores elétricos trabalha a partir da interação entre campos eletromagnéticos. Então, falar de motor está falando seguramente sobre campos eletromagnéticos, ok? Não vamos aprofundar muito aqui, mas é importante essa deixa, essa dica, né, com relação a campos eletromagnéticos quando estamos falando sobre motores, porque na grande maioria ele trabalha em função disso. Isso acontece porque o equipamento transforma a tensão da corrente elétrica em magnetismo, que por sua vez é transformada em energia mecânica nas bobinas e faz girar o rotor. Então, qual é a função do motor? Como está dito aqui, é transformar a energia elétrica em energia eletromagnética, magnetismo, né, nos seus rolamentos e tudo mais, que vai, por sua vez, ser transformada em energia mecânica, fazendo com que o eixo gire e, com isso, faça funcionar o objetivo. Né? Por exemplo, um liquidificador, um ventilador e vários tipos de máquinas são utilizadas, né, funcionam, né, à base de um motor, ok? Então, fazemos girar o rotor, automaticamente no liquidificador vai girar lá as aletas, né, do liquidificador para moer, fazer a vitamina e coisa do tipo. O ventilador vai fazer com que a hélice gire, né, e ventilar. A furadeira e assim vai. Vários tipos de máquinas que utilizam motores para a sua, né, digamos assim, disponibilidade para o homem, ok? Então, seguindo. Agora, diretamente no que diz respeito à questão. A intensidade da corrente elétrica no circuito. Então, vamos analisar o circuito. Fechando a chave, como é que eu calculo aqui a minha corrente elétrica? Vai ter uma corrente elétrica no sentido, né, positivo, ou seja, ela sai, né, do sentido positivo do gerador e vai passar, né, pelo motor, pela resistência interna do motor e do próprio gerador. Então eu vou ter, como aqui a gente tem a força eletromotriz devido ao gerador e a força contra-eletromotriz devido ao motor. Então elas estão em oposição, né, no seu sentido. Então a fonte, o epsilon menos o epsilon', que está aqui, dividido pelo somatório da resistência, que vai ser R mais R'. Epsilon menos epsilon', força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz, sobre o somatório de R, é igual a epsilon
força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz dividido por R mais R', que são as resistências internas do gerador e do motor. Aqui eu tenho a minha corrente. Só que quando acontece uma falha, um defeito, né, nesses motores, como ele informou, a força contra-eletromotriz ela vai se anular. E com isso, né, o que vai acontecer? A energia gerada pelo gerador ela vai ser consumida especificamente pela resistência interna do motor. E quando essa quando essa força contra-eletromotriz é anulada, automaticamente, como a gente pode ver aqui na expressão da corrente, a corrente aumenta, tá? Porque a minha força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz. Se a força contra-eletromotriz Y' é zero, automaticamente, né, o meu numerador aqui vai ser maior e, consequentemente, minha corrente vai ser maior. A corrente sendo maior, eu vou ter um aquecimento maior, uma dissipação maior aqui na resistência interna do motor, né, e com isso, devido ao efeito Joule, né, esse calor, e com isso danificando o motor. Ok? Então, o primeiro passo, primeira conclusão, melhor dizendo, a força contra-eletromotriz se anula, ok? E a corrente do gerador, devido a isso, vai aumentar. Então, quando o eixo de rotação do motor trava, né, como ele citou no enunciado, a força contra-eletromotriz é reduzida a zero e, com isso, a intensidade de corrente elétrica aumenta de valor. Esse é o conceito essencial para essa questão. Logo, o motor passa a se comportar como um resistor, né, cuja resistência é R', como eu falei, e com isso dissipando a energia gerada pela pilha, através do efeito Joule, né, pelo calor. Então, novamente, I epsilon menos epsilon', força eletromotriz menos força contra-eletromotriz sobre o somatório de R, que é igual a força eletromotriz menos zero, né, que a contra-eletromotriz passou a ser zero, dividido por R mais R', as resistências internas do gerador e do motor. Finalmente, minha corrente I vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador mais a resistência interna do motor. Esse aumento na corrente elétrica irá danificar o motor devido ao efeito Joule, como eu já havia antecipado. Com isso, resposta letra D. Quando o eixo de rotação do motor é travado, o que acontece? A força contra-eletromotriz reduz-se a zero e toda a energia fornecida pela pilha, ou seja, o gerador, passa a ser dissipada na resistência interna do motor. Ok? Com isso, nós finalizamos o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no canal, acione a notificação do sininho, deixe o seu like e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos. Te espero aí no próximo vídeo.